Depois você faz assim. Foi? Abra sua Bíblia aí em Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Diz assim, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, e respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui. Senhor, abre o nosso entendimento, fala conosco a tua palavra. Senhor, vem nos visitar aqui com a tua glória, com a tua presença soberana, maravilhosa, como estava aqui no louvor, e que sejamos tocados para sairmos daqui totalmente diferentes do que nós entramos. E que assim seja, Senhor, sobre todos que estão nos escutando também pela internet. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmão. Irmão, nós estamos numa série aí, falando da vida de Jesus, um estudo em cima dos evangelhos e do que significa as pessoas irem até Jesus como intercessor, o impacto e por aí vai. E hoje, o título é assim, eu pus. Vira para o senhor doutorado e fala assim: o seu destino, depende da sua relação com Jesus. Então hoje, irmão, é com você. Não é mais você tem um intercessor, é você, a sua atitude, o que pode mudar o seu destino. Você crê que a sua vida com Jesus, ela pode mudar o seu destino? Amém? Então eu queria falar sobre isso hoje, porque aqui a gente viu aqui, né, 10 leprosos que estavam, obviamente, leprosos, gritaram, viram Jesus passando, gritaram, e aí Jesus deu uma mensagem de se mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles foram, acabou a lepra, mas dos 10 só um voltou para agradecer. Que isso eu acho que é a proporção de crentes que voltam para agradecer quando recebem uma bênção. Deve ser 10% mesmo, né? E você viu que ele era samaritano, né? E Deus nos ensinou com os samaritanos. Olha, interessante. Enfim, e aí ele voltou para dar glória a Deus. Jesus, ide, levantar e vai, a tua fé te salvou. Não é estranho? Ele foi curado da lepra, não foi? E por que Jesus falou: a tua fé te salvou? Não parece meio estranho? Não deveria ser: a tua fé te curou, né? Ele foi curado, certo? Mas eu vou falar isso mais para frente, o significado dessa palavra. Mas enfim, então hoje, Jesus pode mudar a história de todo mundo, irmão. Amém? Amém. Eu gosto quando vocês falam, vocês estão prestando atenção. Mas quem quer de fato que Jesus transforme as suas vidas? E em que áreas, especificadamente, que o Senhor quer? Hoje eu vou falar de alguns atributos de Jesus, os seus atributos, e em que área que isso foi trabalhado. O que é atributo? Aquilo que é inerente da pessoa. O que é inerente da vida de Jesus? Jesus é profeta, Jesus é mestre, certo? Jesus é salvador, Senhor, apóstolo, e por aí vai, Deus. Hoje eu vou falar de alguns atributos de Jesus e em que áreas que eles atuam, de maneira que é muito clara. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em João capítulo 3 primeiro. João 3.
uma passagem que todo mundo já conhece. João 3. Diz assim. Eu só vou ler o começo, porque acho que a maioria já sabe, depois eu vou comentar por cima, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre. Fala assim, mestre. Vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como um homem pode nascer sendo velho, entrar de novo na barriga da mãe? E Jesus lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Fala assim, é necessário. Nascer de novo. Até aqui. Aí ele continuou falando, e aí que vem aquele velho e bom João 3,16, né? Que Jesus realmente, porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, tal. Irmão, a primeira coisa, primeiro atributo que eu quero que vocês entendam, que a gente se depara com Jesus, é a de mestre. Você vê que Nicodemos falou: você é mestre vindo da parte de Deus. Esse primeiro tema eu quero falar com pessoas que vêm até Jesus, mas elas vivem presas numa religião. Amém? Amém? Amém. Existem pessoas que vêm até Jesus, irmão, mas elas estão presas na religião. E o que isso significa isso? Religião, natural, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? Que religião que você é? Né? As pessoas gostam dessa palavra. Gostam. E usam para falar de fé e espiritual a palavra religião. Religião. A palavra religião, ela traz de uma certa forma prisão na vida das pessoas. Porque religião, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser budista, você pode ser sei lá o quê, né? Mas eu te afirmo que tem pessoas em todas as religiões, inclusive evangélicos, né, os protestantes, que vivem presos numa religião, mesmo tendo Cristo no seu coração. E eu parei e comecei a meditar nisso. Quando você começa a estudar, por exemplo, Nicodemos aqui, Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, ele era mestre de Israel, ele era membro do Sinédrio, o órgão que realmente regulamentava as leis, as coisas dos judeus. E que hora que ele foi ter com Jesus, falar com Jesus? À noite. Por quê? Tem motivo. Porque a religião dele não permitia. Vocês estão entendendo? Ele era judeu, príncipe na sinagoga. Como que ele ia na luz do dia falar com Jesus assim? Aqueles que os próprios judeus chamavam que era o quê? Um herege, uma pessoa que pregava coisas diferentes e tudo mais. Ele foi ter a noite com Jesus o quê? De maneira o quê? Escondida. Irmãos, eu quero comentar uma coisa aqui. O religioso é aquele que ele tem que seguir uma regra para ele manter uma reputação, certo? Para ele manter um nome, para ele manter um poder. Ele era uma autoridade, ele tinha que manter aqui. Ele tinha uma reputação, ele tinha que manter aqui. E ele vive preso, porque Nicodemos estava sedento para ir até Jesus e aceitá-lo e tudo mais, mas ele vivia preso numa religião. E quantas pessoas, irmãos, que a gente não conhece, que
vivem presas numa religião. E eu diria até mesmo de evangélicos, que vivem presos. Ai, mas e não sei o que, e se eu fizer assim, e se eu fizer assado, o que vão falar? Não é verdade? E Jesus quer mergulhar, quer batizar, quer fazer maravilhas. Mas o que vão falar de mim? Ah, mas é tipo aquele, sabe aquele... vou pegar os extremos, né? É tipo o cara que está na igreja tradicional, às vezes quer, mas queima dentro dele ser uma pessoa mais pentecostal, né? Mas ele vive preso. E mesma coisa do outro lado. Às vezes o cara nasceu numa igreja pentecostal, mas o sonho dele é fazer parte de uma igreja tradicional, onde se, né, faz mais a linha dele, vive preso. Não tem pessoas assim? Isso é normal. A pessoa vive presa. Por isso que eu falei, tem pessoas para cada tipo de situação. Eram 12 tribos de Israel, irmão. Amém? Cada um é de um jeito, ninguém precisa ser igual a todo mundo. O que a gente precisa é se identificar e viver, e não viver o quê? Uma religião. Eu vou te falar uma coisa, os religiosos não são felizes. Vocês não acham? Sabe aquela vida enrustida? Eu vou provar na Bíblia isso. Sabe o que é uma vida enrustida? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó, eu não vou ler tudo, mas estava tendo uma discussão lá no Sinédrio sobre Jesus, o que ele estava fazendo. E aí Nicodemos, ele fala umas coisas, né? Ó, João, não precisa abrir não, 7, a partir do 42, mas eu vou ler do 49. Mas a multidão que não sabe a lei é maldito. Nicodemos, que era um deles, o que fora ter a noite com Jesus, disse: porventura condena a nossa lei um homem sem o primeiro o ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Tentando defender quem? Jesus. Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Então o que é? Nicodemos era aquele crente que estava sendo enrustido. Ele estava querendo acreditar em Jesus, mas as regras ao seu redor não deixavam. E aí começaram a falar que Jesus está pregando no céu. Não, mas ele não pode fazer isso e não sei o quê. Aí Nicodemos deve ter levantado a mãozinha assim. Falei, então, mas é correto a gente julgar uma pessoa sem escutar ela primeiro? O que você também está falando? Eu não sei. Fala assim, enrustido. Vocês concordam comigo? Ele está aqui falando, oh, ele é o Senhor mesmo. Irmão, viver com gente enrustida é difícil. A pessoa vive na pindaíba assim, né? Presa emocionalmente. Tá fácil para libertar, mas as regras não deixam. Ou o contrário, né? Por quê? Acontece muito. Está na igreja, mas está querendo estar no mundo. Enrustido. Sabe? Enrustido. Decide, né? Então assim, eu pus aqui, ó. São lampejos de uma verdadeira expressão. Não é verdade? A verdadeira expressão dele, ele queria falar o quê? De Jesus e bem. Mas ele ficava enrustido. Mas de vez em quando ele pá! É que nem o que a Dani falou agora. É o cara que está na igreja, mas o negócio dele é no mundo. Ele está na igreja, mas quando ele está no mundo, ele faz mais do que todos juntos, né? De domingo ele está lá. Enrustido. Irmão, a religião deixa as pessoas enrustidas. As pessoas querem vir até Jesus, mas ela fala assim, mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que parar de orar para a Nossa Senhora? Eu vou ter que parar de... Quem tem que falar é Deus para você, filho. Quem sou eu para falar alguma coisa? Agora, busca ter uma vida com Ele. Então, eu fiquei pensando nisso. E quando Jesus morreu, lá em João 19, mesma coisa, irmão. A Bíblia fala, lembram de José da Arimateia, que pegou o corpo de Jesus para fazer o sepultamento, levou todas as coisas? Tinha José de Arimateia, que também era um homem importante,
Um homem honrado era senador honrado, fala em Marcos 15, 43. Os dois, Nicodemos e José de Arimateia, homens honrados diante dos judeus, mas que viviam enrustidos. E quando Jesus morre, eles pegam o corpo de Jesus para fazer o sepultamento. A Bíblia fala que Nicodemos também faz, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de Jesus à noite, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. João 19, 39. Ou seja, ele amava tanto a Cristo, que ele separou o que até, irmão? Quando Jesus morreu? Foi entregar oferta. Vocês veem como as pessoas são? Você vê o que as pessoas, o que a religião faz com as pessoas? Fala. Uma imagem. Uma imagem. Elas precisam manter uma imagem. É isso que a religião, eu acho que força. As pessoas, elas estão preocupadas, irmão, com o cenário que as pessoas estão falando ao teu redor. Mas aqui que vem o pulo do gato. Jesus deu a solução para ele. Fala assim, Jesus deu a solução para ele. Jesus deu a solução. O que Jesus falou para ele? João, que eu pedi para vocês. Não te maravilhas de te dizer, necessário vos é nascer de novo. Fala assim, nascer de novo. Nascer de novo. Irmão, esse nascer, o que passa na sua cabeça nascer de novo? Começar do zero. Nascer de novo, essa tradução, pegando do grego, essa tradução do grego, de novo, ela pode ser traduzida por de cima. Ele precisava nascer da onde? De cima. Ele precisava nascer, não era da carne, era do Espírito. Ele precisava ser mergulhado na presença de Deus e não se abalar com o que as pessoas iam falar ao redor. O religioso, ele não consegue deixar o Espírito invadir a vida dele e ele nascer de cima, porque ele tem que viver nas suas regrinhas. E isso é o que impede ele de viver as coisas que tem que viver. Eu pus assim, o religioso, ele tem uma vida terrena, de aparência, de reputação, ele está preso. Amém? Enquanto isso, o nascer de novo, aquele que é espiritual, ele tem uma vida celestial. Ele não se preocupa com a aparência, ele se preocupa com o caráter diante de Deus. Ele é livre. Amém? Amém. Ele não é preso, ele é livre. É isso que falta para esses religiosos. Quando você vê uma pessoa seguindo uma religião, uma regra, uma doutrina, se preocupando, que vão falar dele, não sei o que lá, fala assim, amigo, vocês têm que se preocupar com o que Cristo vai falar de você. Amém. Você está solto na presença de Deus? Ou você quer mergulhar mais, mas você fica olhando para os lados? Porque se você tiver e querer mais, mergulha, amigo. Mas o que eu vou falar para todo mundo? Rompe com tudo, mas nasce no Espírito. Nasce de novo, nasce de cima, que é isso que a gente precisa entender. Mas ninguém vai entender nada, mas isso eu já sabia. Jesus não falou isso em 1 Coríntios 2? Que a pessoa espiritual, o homem natural não o discerne. Ninguém vai entender nada. E não é para entender nada. O que importa é você ser livre. É você deixar o mestre de Israel com o ensino dele falando, você precisa nascer de novo. E quando eu falo de novo, é de cima. Deixa eu mergulhar na tua vida. É isso que ele estava falando para Nicodemos. Cristo não é uma religião, ele é o Filho do Deus vivo. Amém? Amém. Então, você que conhece algum crente enrustido, ou alguma pessoa enrustida, fala para ele isso. Que o resumo é isso. A pessoa religiosa vai escondida para ninguém ver, com medo da sua reputação, para querer saber mais de Jesus. Jesus, como mestre, nos ensina, você precisa me aceitar de coração, de alma, de espírito, de verdade. E quando a gente faz isso,
o nosso destino sai de uma vida religiosa e presa, né, para uma vida sem vida dupla, mas uma vida com Cristo liberta. Amém? Fala assim: Senhor, eu não quero ser um crente enrostido, com lampejos de felicidade. Eu quero me libertar. Eu quero mergulhar. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de cima. Eu quero nascer do Espírito. E sair de uma vida presa. De reputação. Para uma vida com Cristo. De verdade. Livre. Em nome de Jesus. Amém. Ó, você que se preocupa com reputação aqui na terra, esquece, irmão. Amém? O que falavam de Jesus? Reputação é o que as pessoas falam de você. Se você pegar o que as pessoas falavam de Jesus, ele faz coisas em nome de Beelzebul, ele é isso, ele é aquilo, mas diante de Deus ele era o quê? O filho obediente do Deus vivo. Isso é caráter. Não se preocupa com reputação, irmão. Porque eu passei tanta coisa na vida, eu já nem me abalo mais com isso. É uma pedra a mais ou uma a menos. Mas Deus sabe quem eu sou diante dele. Amém? Então não se preocupe com reputação. Vira para o seu e fala assim: não se preocupa. Com reputação. Cala a boca! Não, fala muito. Amém? Isso acontece. Você não conhece pessoas assim, irmão? Tem muitas pessoas religiosas, irmão. Falem para elas isso. Falem para escutar o culto, porque isso é muito sério. Segundo ponto. E quando a gente se depara, abre aí em Mateus 19. Isso aqui é bom, né, amigo? Mateus 19:16. Diz assim: E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão só um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: Quais? Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se quer ser perfeito, fala assim: Ser perfeito. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e me segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha aqui, irmão. Esse aqui eu tenho que confessar que é um dos que eu mais gosto. E Deus colocou algo no meu coração que, se o primeiro foi uma pessoa, um religioso, indo diante de Jesus e se deparou com a faceta de Jesus de mestre, e Jesus ensinou, o segundo, esse aqui, ele vai diante de Jesus. Jesus fala assim: Jesus como um profeta. E fala assim: o profeta vai te ajudar a você vencer as suas tentações. Irmão, isso aqui é tão sério que todo mundo tem tentação aqui, não tem? Porque quando fala tentação, todo mundo vai ao lado do sexo. Não é o sexo, irmão. É comida, é sono, é comida de novo, né? E que mais aí? Fala aí. É um monte de coisa. É o sono de novo, né? E por aí vai. É tudo que te prende, que te tenta. Você nem imagina. É o dinheiro, como é isso daqui. E existem pessoas, olha para cá, irmão. Isso aqui é um retrato da minha vida. Você imagina uma pessoa que ela segue os princípios de Deus, tal, chega tudo redondinho, aí vem aqui, entra, bonitinho, senta, canta, traga oferta, fala. Aí você começa a falar,
ela respeita os pais, ela honra a Deus, ela faz isso, ela faz aquilo. Fala, nossa, que bênção, né? Só que aí, fala assim, ele fala assim, aqui tem profeta. E aí o profeta, ele faz o quê, irmão? O profeta, por isso que ele é muitas vezes odiado e não compreendido. Porque enquanto o mestre vai lá ensinar, fala assim, olha, você precisa nascer de novo, tá vendo aqui? O pastor chega, dá um abraço, fala assim, não, vai estar machucado aqui? O profeta, e aí, não tem como falar, né, irmão? Porque eu tenho o ofício de profeta, Daniela mais ainda, que nos cobre mais ainda. Então você já imagina onde vai dar esse negócio, né? Aí a pessoa vem toda bonitinha, né? E aí acontece que diante do profeta, irmão, tudo muda. Porque o profeta, ele vai chegar, você vai falar assim, olha, eu faço isso, eu entrego dízimo, eu entrego oferta, eu cuido do meu filho, eu abençoo minha mulher, eu não roubo no trabalho, eu amo meu Deus, eu não sei o que lá, certo? Aí vai chegar diante de um profeta e falar, que bênção que você fez isso. Só que é o seguinte, você está roubando na empresa, você tem que parar com esse negócio. Isso não é jeito de você tratar o seu marido. Não faça mais isso. Porque o profeta, ele vai aonde? Ele vai aonde ninguém vai. Certo? Não é verdade? Eu venho com essa conversa, então, eu sou perfeito. Então, calma, vou chegar. Calma. Né? Então, irmão, não tem essa. Olha, já me soltando aqui, já ficando boxe, né, irmão? Sabe como que é? Não tem essa. Você está errado nisso. E aí gosta? Gosta ou não gosta? Aí o que ele faz? O que o jovem rico fez? Fala assim, deu as costas para o profeta. Fala assim, o maior erro das pessoas que querem ser bem-sucedidas é dar as costas para o profeta. Você acha que esse homem foi feliz, irmão? Falou que saiu muito triste. Saiu muito triste. Porque ele chegou que nem um pombo, né? Falando, eu sou o que sou, é Deus na terra, no céu e eu na terra, que eu posso. Fala assim, foi uma palavra do profeta. Foi uma palavra. Foi 2 minutos de conversa. Já acabou com a vida do menino. Mas já acabou com a vida do quê? Daquilo que ia transformar a vida dele. É o que faltava. É o que faltava, mas ele não queria. O profeta, ele tem essa capacidade. E aí quando Deus falou assim, é por isso que muitos vêm aqui e vão embora. Fique em paz. Eu falei, obrigado, papai. Por que isso, irmão? Quer vir aqui entrar e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei o que lá, ou bom mestre, ou bom pastor, eu não sei o que lá. Deus fala assim, fala aí, não vai com esses elogios baratos não. Você tem que mudar esse negócio. Aí some. Parece um papalego. Tem um papalego? Não volta nunca mais. Sabe o que é isso? Deu as costas para o profeta. Certo? Então, é isso que você precisa entender. Isso, irmão, aconteceu assim, de atacado. Né? Porque é natural. Irmão, eu não faço por mal. Eu só faço o que Deus fala para fazer, eu e a Dani. Só que as pessoas não compreendem que é pro bem delas. Aí elas viram o jovem rico, dá as costas e dá um vazário. Mas é isso que é o maior erro delas. Porque ao contrário do que elas pensam, a gente faz isso porque a gente ama a vida delas. Amém? Vocês estão compreendendo? Então, quando você vai diante de um profeta, irmão, escuta o que ele fala. E o que Jesus falou para esse homem, e aqui foi maravilhoso.
Jesus, ele chegou, né, bom mestre, já ficou lambendo Jesus, amaciando, né, bom mestre, Jesus já deu no meio, falou, bom é só um, é Deus, ponto. Parágrafo, letra maiúscula, era assim que falava no primeiro assim, ponto, parágrafo, letra maiúscula. Bom só tem um, Deus. E aí, segundo, explicou isso, o profeta bota o dedo na ferida, aonde ninguém vai em 400 igrejas, todo mundo fala a mesma coisa, você vai prosperar, é lindo, maravilhoso, nossa, você faz tudo de bom, que bonito, e não sei o que lá, chega num profeta e ele fala assim, você está errado aqui, você tem que mudar. Não é verdade? E aí nunca mais volta lá. Aí ele vai nas outras igrejas e fala o quê? Só bem, viu? Você aí, massageando o ego. Fala mais. Não, olha, você ama os seus pais, fala bem, fala mais. Então não é todo mundo que vai ficar do lado de um profeta, certo? Muitos vão dar as costas, como está dando um exemplo aqui. Então, em outros textos, aqui eu não vou ser tão enfático, mas no texto de Marcos, fala que ele correu até Jesus, se ajoelhou, sabe, parecia uma coisa maravilhosa. Esse aqui? É. Esse moço? É. Ó, correu até Jesus, se ajoelhou, perguntou da vida eterna. Bom é um só. Aí Jesus olhou para ele, a Bíblia fala, Jesus olhando para ele, o amou. E falou isso. E aí vem a chave para você vencer a tentação na sua vida. Você tem tentação na sua vida? Não adianta falar que não tem, tem. Todo mundo tem. Certo? É dinheiro, é comida, é sexo, é sono, é carro, é vício, não sei onde. Todo mundo tem. Jesus aponta o dedo na ferida e ele fala como que a gente tem que vencer as tentações. Ele fala, se queres ser perfeito, vende tudo e me segue. E aí eu queria falar, olha, ser perfeito, vende tudo e me segue. Perfeito, o que é ser perfeito? Como vocês entendem essa tradução? Ser perfeito. Hein? Tempo. Ser perfeito do grego, peguei nesse texto, teleios, significa o quê? Totalmente desenvolvido. Do hebraico, shalem, completo, inteiro. Eu te pergunto, aquele jovem, ele era totalmente desenvolvido, inteiro, completo, diante da receita de Deus? Era? Não era. Porque ele amava as riquezas, não é? Ele não era perfeito. O perfeito, ele é totalmente desenvolvido. Precisa trabalhar nisso? Eu vou trabalhar. Aquele homem precisava disso. Isso era a primeira coisa. Interessante, né? Ser perfeito, o que significa? O segundo ponto é o quê? Vende tudo. O problema dele era o quê? Era o dinheiro. Certo? A tentação dele não era o dinheiro? O que Jesus falou para ele fazer com o dinheiro? Se desfaz de tudo. Não foi? Sabe o que é isso? Se afasta daquilo que te tenta. Certo? Dá para os outros. Fica longe. Então, primeiro, seja totalmente desenvolvido. Segundo, fica longe da tentação. O cara que é tentado para cair no boteco, ele vai trabalhar, ele passa em frente de 3 botecos a pé. O que isso significa? Muda o seu roteiro. Se afasta. Se afasta. Fica longe. O problema é comida. Fica longe da comida. Se eu vejo chocolate ali, eu como. Não compro. Certo? Se afasta. Não vai querer dar mais de bom. Eu vou comprar essa barra de suflê e deixar lá. Eu tenho poder sobre você. Vamos ver daqui uma semana. Não é verdade? O que eu falei com você ontem? Eu falei alguma coisa assim, não falei?
Do bolo? Irmão, eu pequei ontem. Eu sou fraco. Semana de aniversário, a Bra fez bolo, você fez bolo. Ontem estou tentando emagrecer. Acordo de manhã, volto de orar. Estou indo para a academia. Ó, a cabeça do viciado. Eu já vou para a academia, né? Já vou perder uns quilos, né? Orei. Eu vejo um bolo assim, ó, 300. Tinha uns 25%. Falei, pedacinho, né? Vou treinar, Charles. Vai na internet. Quando eu vi, cadê o bolo? Sumiu o bolo, Beth. Acabou. Viu, Beth? Você não aprendeu a responder. Ela acordou, irmão. Ela acordou, né? Eu falei assim, ó, não faça mais esse bolo. Isso é certo? Ela falou, por quê? Eu sou fraco. Eu não consigo. Eu tenho que ficar longe dele. Não pode esconder as coisas. Pode esconder. Tá vendo? Vocês entendem como funciona, irmão? Agora, sinceramente, vocês riem, né? Mas é verdade. Desse quarto eu peguei um pedacinho, falei, tô ganhando de você, né? Se achando, tá? Aí chegou sabadão, sentado, olhando a internet, pô, sumiu. Roubaram. Pecado. Olha, deu para os vizinhos. Irmão, fica longe daquilo que te tenta. Amém? O cara que é viciado em pornografia, não olha em site. Mas não consigo, tá me dando esse telefone. Meu, vive sem telefone. Mas como eu vou ver sem telefone? Eu não consigo. Fala, meu, se orienta aí, vê o que você quer na vida. Por quê? Se você não tem controle sobre isso, vai fazer o quê? Você tem que jogar para fora. Vocês estão entendendo? Por quê? Fala assim, eu preciso ser perfeito. Fala. Eu preciso ser perfeito. O que é perfeito? Eu preciso me desenvolver totalmente. Se essa brecha já é uma brecha na tua vida, você acha que o diabo vai agir aonde, irmão? Fala. Você acha que ele vai colocar um prato de repolho na minha frente, irmão? Precisa sair só. Tapa naquilo ali, irmão. Não, bota um chocolatinho, um caldinho. Irmão, você tem que se controlar, irmão. Pote de Nutella, fala aí, Gil, ontem. Começaram um pote de Nutella novo. Tinha um velho. Falei, onde vai esse velho? Jogar fora. Eu falei, o quê? Abri ele. Falei, vixe! Eu nem jogo fora. Tem Nutella pra caramba aqui, bravo. Ó. Não contente. É aquele pote grande, Camila, assim. O dedo não chega até o final. Cheguei pra Daniela e falei, você tem uma serrinha aí? Porque do último, gente, ele brigou comigo, você jogou fora isso aqui, aí eu jogo. Irmão, Mais do que rapaz. você viu como ele ficou ontem à noite? Forte? Pode ser errado. Ele ficou branco. Não tinha mais coisa preta nele, velho. Se fosse molinho, tinha virado uma vez. Então, meu irmão, vocês estão entendendo como que é? Vocês têm que realmente fazer as coisas acontecerem. Amém? Só depende de você. Que nem, por exemplo, para eu caminhar aqui que eu fico falando demais, né? Ele foi perfeito. Jesus falou, tem que se desenvolver totalmente. Vendeu tudo, tem que ficar longe da tentação. Terceiro, seguir Jesus. O que é seguir Jesus? É ter novos costumes. Você precisa de novos costumes na minha vida, na sua vida. Que nem eu estou falando sério aqui, isso aconteceu, mas a Daniela sabe quanto eu sou disciplinado, né? Para tantas coisas. Eu mudei minha rotina, irmão. Antes eu saía daqui, passava na esfirra, comprava uma cacetada, comia, estou diminuindo à noite, estou comendo mais devagar, estou tomando meu chazinho. Em 4 semanas eu perdi 4 quilos.
Isso é bastante, não é? Mas, tirando essas tentações aí, né? Demoníacas. Aí ganhou 2 com o bolo da Dani. Pastor, para de perder porque eu tô achando mesmo. Então, meu irmão, vocês entenderam? Então fala assim, Senhor, eu quero Eu quero estar diante do profeta Estar diante do profeta. e não dar as costas, E não dar as costas. mas escutar Mas escutar o que ele tem para me o que dizer. ele tem para me dizer. E o que ele me dizer, E o que ele me dizer. com relação, me disser, né? Disser. Esse ponto, Esse povo. eu quero Eu quero me desenvolver me desenvolver totalmente totalmente. e quero criar novos hábitos Quero criar novos hábitos. para que eu tenha Para que eu tenha uma vida realizada. uma vida realizada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a sua vida, irmão. Sabe o que Jesus falou sobre esse homem? Ele falou, ele foi embora nesse dinheiro, aí ele não quis vender, não quis entregar e foi embora. Mas aquele que abre mão de tudo vai receber 100 vezes mais terras, casas e seja lá o que for. E o que eu quero dizer que o Senhor falou? Aquilo que você vencer na tentação, o Senhor vai te dar 100 vezes mais honra sobre essas coisas. Porque aquela bênção, aquela promessa que era para aquele homem, o Senhor, quando você vencer essas tentações, o Senhor vai derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Irmão, o tempo está rugindo aqui, eu vou dar uma acelerada. Terceiro ponto. Esse aqui não depende das pessoas, irmão. Porque daqui, Marcos no capítulo 5, do versículo 1 ao 20, fala daquele endemoniado gadareno. Que é quando Jesus cruzou o mar da Galileia e parou lá em Gadara, que era uma terra de muitos demônios, muitas pessoas endemoniadas. E aí, eu quero falar isso para vocês. Olhem para cá. Existem pessoas que são cativas, elas são oprimidas pelo mal, eu vou falar mais para frente. Mas existem pessoas endemoniadas, pessoas do mal, literalmente falando. E essas pessoas, quando ela vê um crente, geralmente ela vai atrás do crente. Porque quando Jesus pisou naquela terra de Gadara, esses demônios vieram até Jesus para confrontá-lo, e seja lá o que for. E aí Jesus falou, vai, sai daí, que você ganha mais. E aí o que aconteceu? Jesus curou a vida dele. E todo mundo ficou perplexo, estou resumindo o que fala aquele texto. Ele falou, nossa, aquele não é daquele endemoniado, não sei o que lá, meu, ele está em sã consciência. O que aconteceu com ele? E aí, ele foi diante de Jesus e falou, Jesus indo embora, falou, eu posso ir com você, ser seu seguidor? O que Jesus falou para ele, vocês lembram? Não, você vai ficar aí e conta todas as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Esse é o terceiro ponto, quando a gente se depara com Jesus Cristo, apóstolo, que ele é o enviado, né? E ele envia. O apóstolo significa de envio, está relacionado a envio. Você não vai comigo, eu estou te enviando para ser o que? Um missionário, um evangelista. E eu parei e meditei nisso, irmão. Olhem para cá, as pessoas endemoniadas, atormentadas, elas precisam do encontro definitivo com Cristo, porque eu vou te falar, elas vão se tornar os maiores pregadores e evangelistas e missionários dessa terra. Jesus nem quer essas pessoas perto dele, assim, né? Falou, você vai lá e vai pregar. Ah, mas você está falando só por causa disso que Jesus mandou ele para lá? Eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro, Saulo, que depois se converteu em apóstolo Paulo, certo? Como que era Saulo? Assassino, sangue nos olhos, perseguidor, queria matar crente. Até o dia, na estrada de Damasco, que aparece aquela luz. Apareceu aquela luz
que era Jesus e tudo mais. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Aqui é o Novo Testamento. Os 3/4 do Novo Testamento foi ele que fez. Foi ele que pregou. Era um endemoniado declarado, não era? Um assassino, um perseguidor. O que aconteceu com ele? Pregou onde ninguém pregou. Onde todo mundo, olha, até me arrepia, irmão. Foi muito forte quando ele falou isso. Onde a pessoa sentia medo de ir, ele ia com intrepidez. Não tem tempo ruim. Não tinha medo. Nada parava aquele homem. Por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo de verdade. E esses doidos, que são os mais perdidos do mundo, aquele que você não dá nada, aquele endemoniado, vai para o inferno. Eu estou enxergando eles de maneira diferente. Eu começo a enxergar e falo assim: eu vou orar para esse cara se converter, que ele vai se transformar no maior pregador dessa cidade. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Você quer que eu te fale mais exemplos? Eu vou te falar de um cara que eu sou apaixonado. Rodolfo Abrantes. Drogado, maconheiro, pregava coisa demoníaca. Até, fala assim, até Jesus aparecer na vida dele. Você vê que Jesus aparece do nada. Jesus desceu, puf, de Gadara. Se deparou o demônio, pá, aconteceu, pregador. Saulo, os caras apareceu ali, caiu. Vai. Então, que você é um vaso escolhido para levar o meu evangelho diante dos gentios. E estava lá Rodolfo Abrantes, demoniado, perdido, maconhado, quando apareceu as irmãzinhas da Assembleia fazendo o culto doméstico na casa dela, casa de paz. E aquele cara muito louco, até que Deus usou ali a profeta, ela chegou, meteu a mão no estômago dele e falou: ó, o Senhor Jesus está te mandando te dizer que Ele está te curando dessa enfermidade no estômago. E é legal ele desse testemunho, ele fala: rapaz, a mulher falou com tanta autoridade, né? Que não é uma mulher desse tamanho, meu Senhor. O que ele é hoje, irmão? Hoje eu vou te falar o que ele é. Para mim, ele é um dos cantores mais santos evangélicos que existem na nossa nação. Olha, eu estou todo arrepiado, irmão. Eu não sei o que Deus quer falar com essa mensagem aqui, ó. Porque eu creio que a gente não está num estado de endemoniamento como esses caras. Mas longe disso, né? Mas desde que eu estava preparando, tem uma presença de Deus muito forte que eu anotei aqui. E agora também. Então pode ser para alguém que você conheça. Amém? Pode ser para alguém que está olhando pela internet. Que pode ser o que for, irmão. O pior endemoniado. Se Deus te der um encontro, você vai cair do cavalo e você vai levantar para ser o maior missionário dessa terra. Eu profetizo isso. E eu vou te falar de um outro aqui. Daniel Mastral. Quem conhece Daniel Mastral aqui? Daniel Mastral. Declaradamente ele era satanista. Satanista. Hoje ele é pregador. Ele é formador de guerreiros. E eu vi um testemunho dele, ele explicando, olha isso. Mastral explica que, sendo uma organização mundial, o satanismo tem braços em vários segmentos sociais e procura combater um grande elemento de resistência, a igreja. Foi dessa forma que o missionário acabou conhecendo a Cristo. Aos 25 anos, Mastral namorava uma mulher evangélica que desconhecia seu envolvimento com práticas satanistas. Acompanhando a namorada nos cultos, ele conta que se divertia ao ver os demônios ao lado dos ministros do louvor no altar. No entanto, quando o pastor subia no púlpito, os demônios se afastavam. Eu queria fazer um parênteses aqui. Você percebeu o que ele está falando? Ele era um satanista de alto nível. Ele falou que ele se divertia no louvor, todo mundo cantando, sabe? Os demônios dançando, zoando. Mas quando subiu o pastor, o ungido de Deus, os demônios o quê? Recuavam. O mesmo pastor que resistiu
a muitos efeitos preparados por ele, teve um encontro então com ele, com o satanista. O que se seguiu foram 3 horas e meia de libertação espiritual e início de uma nova vida para Mastral. Para narrar essas experiências, Daniel Mastral escreveu o livro Filho do Fogo, que é também uma terminologia usada por muitos membros do satanismo, aqueles que relacionam-se com a alta magia. O missionário também é autor de Guerreiros da Luz, que tem por objetivo treinar espiritualmente quem se coloca à disposição da obra de Deus. Irmão, todos os mais perdidos, os mais endemoniados, os mais atormentados, eu creio que Deus vai me deparar com esses caras aí, porque eu vou libertar esses caras pela glória do Senhor, não por mim, porque eu não sou nada, e eu vou profetizar que esses caras vão ser missionários, pregadores, homens e mulheres de Deus, levantados pelo Senhor para realmente transformar, porque é assim que o Senhor deseja. Isso que Ele está me tocando agora, naquele louvor, naquela quando estava preparando a palavra, isso é uma verdade. Nós vamos nos deparar com isso, e o Senhor vai levantar essas pessoas. Amém. Amém? Amém. Você crê nisso? Eu creio. Fala assim: Senhor, Senhor, me mostra quem são mostra quem esses endemoniados, endemoniado. porque eu quero. Eu já oro para que o Senhor me envie diante deles, a sua glória se manifeste, ele caia do cavalo e ele seja levantado como um homem, como uma mulher cheia do Espírito Santo, para ser um pregador, para ser um missionário, para ser um evangelista na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Forte isso aqui, irmão. Se alguém vem endemoniado, me chama, porque agora eu já estou até gostando deles, no que Deus pode fazer na vida deles. Amém? Você crê nisso? Quarto item. Marcos 5, 25 a 34. Pessoas que vêm até Jesus, mas que estão cativas, presas pelo mal. Eu queria comentar esse texto, eu não vou ler para a gente não se demorar. Mas é aquela mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Que há 12 anos tinha o fluxo de sangue. Ela foi. Você viu que tudo isso são pessoas que vão até Jesus, hein, irmão? Tirando esse endemoniado, mas ele acabou indo quando ele se deparou com Jesus. Mas pessoas que sofrem de algum mal, que são cativas, oprimidas. Olha para cá. Qual que é a diferença desse item anterior? A do item anterior eram pessoas endemoniadas, possessas, certo? Essa, que eu creio que afeta a grande maioria dos crentes, eu creio que a gente, são pessoas que estão oprimidas por algum mal. Amém? Sofrem alguma opressão na sua vida. Não estão endemoniadas, é diferente. E o que essas mulheres precisam? É isso que eu vou falar agora nesse tópico. A palavra fala lá em Tiago 2, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha para cá. Fala assim: não basta ter fé. Não basta ter fé. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Fé sem obras é morta. Obra, atitude. Nós temos que ter fé, mas nós temos que ter obra, atitude, para a gente ver Deus nos curando de toda a opressão na nossa vida. Vocês perceberam? Vou resumir aqui, ó. Olha o que essa mulher fez. 12 anos de fluxo de sangue, padeceu com muitos médicos, desprendeu tudo que tinha de dinheiro, ficando pior. Ouvindo falar de Jesus, se ao menos tocar nas suas vestes, aí secou a fonte de sangue, ela sentiu no corpo curado, ficou tremendo, se aproximou, se prostrou de Jesus. Jesus falou: a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Irmão, olhe para isso daqui. Essa mulher, ela teve fé, porque ela ouviu falar de Jesus, já acreditou, não foi atrás dele, certo? Então ela fala assim, ela tinha fé? Ela tinha. Mas ela tomou uma atitude também. Qual a atitude que ela tomou? Foi até. O que ela fez quando chegou diante de Jesus? Hã?
E aqui vem uma revelação importante. Eu trouxe meu talit, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. O que ela fez? Jesus usava um similar a esse, um talit, certo? Eu não vou entrar no mérito do que é isso, que eu já dei aula disso. Mas Jesus andava com isso. O que ela fez? Ela tocou aonde? Na orla. Nessas franjas. Ela teve fé, ela falou assim, ouviu falar de Jesus, eu vou até ele. Ela teve fé. Mas a hora que ela chegou, ela tocou na orla da sua veste. Ela tocou, Jesus andando, ela tocou aonde? Nessas franjas. Sabe o que significa essas franjas? Em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, não precisa abrir, presta atenção. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo de suas asas. Em outras versões, trazendo cura nas suas asas. Essa palavra salvação, que está falando, salvação trará debaixo das suas asas. Em outra versão, está falando, trará cura debaixo das suas asas. Por que muda de cura para salvação? Eu olhei no hebraico o que significa isso, para ver qual que era a tradução correta. A palavra lá, salvação, marpe do hebraico, sabe o que significa? Restauração de saúde, cura. As palavras asas significam o quê? Do hebraico, canaf, borda, extremidade, asas. Como que fica esse versículo se a gente traduzir? Esse versículo significa que Jesus vai trazer cura debaixo da sua orla, debaixo do seu manto, na extremidade do seu manto. A mulher, ela sabia que ela tinha que tocar aqui, porque ela acreditava que ela tocando aqui, ela ia receber o quê? Cura. Vocês estão entendendo? Isso aqui, irmão, é um artefato profético, mas há uma unção de cura que vem através disso. E ela vai começar com as heresias. Não é, irmão. Eu estou falando de algo que biblicamente é o que está falando. A Bíblia também não fala para a gente pegar o óleo e ungir as pessoas para elas serem curadas? Fala ou não fala? Agora eu te digo, e se você não tem o óleo, você vai orar pela pessoa para ela ser curada? Você quer que ela vai ser curada? Eu te pergunto, por que tem um óleo então? Um dia o apóstolo Géser falou isso. O óleo, irmão, é uma atitude para te ajudar na tua fé. Mas com ele ou sem ele, Deus pode te usar? Pode te usar. Mas o que Deus quer? Ele quer ver uma atitude diferenciada. E é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que o manto, o talit, ele tem significado profético, de cura. Isso aqui, como eu já falei para vocês, simboliza o que? A gente lembrar do que? Dos mandamentos. O que são os mandamentos? A palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Cristo. Então tudo está relacionado de uma maneira profética. Por isso que quando a pessoa vem correndo, imagina aquela pessoa correndo atrás de Jesus para tocar. Vem aqui, Charles. Imagina o Charles enfermo, querendo vir correndo, falou, se eu tocar na orla, ele pensou que se ele tocasse na orla, ele ia ser curado. Deus enxergou a fé dele e o que? A atitude dele. E aí Jesus fala, de mim saiu o que? Poder. Porque tem que tocar com fé. Por quê? Porque tem que acreditar. Por isso que quando ele pegou o talit e jogou na vida de Eliseu, você já sabe o que aconteceu com você. Por quê? Porque é profético, é um manto, é a capa, é a unção. Eu não vou falar tudo isso, porque a gente já está falando tudo isso de manhã, né, irmão? Mas enfim, são tudo o quê? É tudo profético, irmão. Mas a gente precisa compreender. Ah, mas não é? Tem tudo um simbolismo por trás. E quando você conhece o simbolismo, Deus enxerga a tua atitude de fé. E Ele faz a diferença na sua vida.
E aí ele virou para aquela mulher e falou o quê? Filha, olha a relação de pai e de filho, de intimidade, é o pastor aqui no caso. Filha, olha a intimidade, a tua fé te salvou. Lembra que eu falei para vocês? A tua fé te salvou, não é estranho esse salvou, porque não era mais relacionado à cura. Salvou significa sozo, resgate do perigo, da destruição, libertar. Sozo salva da morte física através da cura. Em muitas culturas primitivas é traduzido simplesmente por dar uma nova vida ou ter um novo coração. É salvar da morte física. Aquela mulher estava indo para a morte física, mas da forma com que ela chegou até Jesus, com a sua fé, com a sua atitude, ele falou: você está liberta da morte física, a tua fé te salvou. Vocês estão entendendo? Olha como nada é por acaso na palavra de Deus. E a consequência disso, ele falou pelo final, fica curada do teu mal. Isso é tremendo, irmão. E é isso que eu quero fazer hoje com vocês. A gente vai orar por cura. Pra gente, eu quero que vocês creiam, porque eu creio que você com fé e com uma atitude, Deus pode te curar do teu mal hoje. Para você nunca mais viver oprimido pelo mal. Em nome de Jesus, nós vamos orar no final e o Senhor ele vai se manifestar, porque isso é uma palavra de cura, de ressurreição, porque a tua fé vai te salvar, vai trazer cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. E foi muito forte isso, ó. De uma vida cativa para uma vida em paz, sem cativeiro. É isso que o Senhor quer fazer com a gente, amém? De uma vida cativa te levar para uma vida de paz, sem cativeiro, curado, em nome de Jesus. E o último ponto, esse eu vou ter que ler, porque esse é um dos textos que eu mais amo na palavra. Não precisa abrir não, já está meio tarde, eu já vou acabar. Lucas 7, a partir do 36, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levantou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos pés, chorando, começou a regar os pés com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos, e beijava os seus pés e ungia-os com um unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, saberia que essa mulher que lhe tocou é pecadora. E respondendo Jesus: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outros 50. E não tendo como pagar, perdoou os 2. A qual que ele amou mais? Ah, Senhor, aquele que ele mais perdoou. Ele falou: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão. E voltando-se para a mulher, ele falou para Simão: vês esta mulher? Eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés. Por quê? Porque eles andavam muito a pé, não tinha carro naquela época. Os pés ficavam cansados, com pó. E quando você chegava, era uma hospitalidade boa, você colocar um balde para colocar água para repousar os pés. Mas essa mulher regou os meus pés com as lágrimas e se enxugou com os próprios cabelos. Você não me deu um ósculo, né, um beijo, mas essa, desde que entrou, não tem parado de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa mulher ungiu os meus pés com óleo. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados estão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E todos que viram aquilo falaram: quem é esse que até perdoa os pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmão, presta atenção, nós falamos de ser livre de Jesus, de religiosidade. Nós falamos, que mais? Nós falamos daquele endemoniado. Nós falamos de oprimidos. Qual foi o segundo que eu esqueci agora? Dos profetas, de tentação. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem, não precisa levantar a mão, mas essa palavra que eu vou falar agora, esse último ponto, é para quem
tem uma vida com Jesus, mas olhem para cá, sente culpa, tem culpa dentro de si. E por que tem culpa dentro de si? Porque, primeiro, né, irmãos, infelizmente muitos cristãos vivem com culpa, não vivem? Sentimento de culpa, que nem é culpa propriamente dito, mas é aquela culpa que o diabo dá uma excitadinha, você pede perdão, você não acha que aquilo saiu, por que não tem que sair? Porque você não tem que pedir perdão, porque não é coisa que o diabo está colocando na tua cabeça. Você nem pecou. Mas aqui, culpa é um sentimento, é um dos sentimentos que o libertador ele trabalha. Culpa, depressão, rejeição, mágoa. Tem mais um que eu não estou lembrando. São áreas fortes que são trabalhadas na alma das pessoas para que elas sejam curadas. E a culpa, a gente não deveria sentir, porque Jesus levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Amém? Mas eu quero que vocês olhem para essa mulher. Quando eles falam, ela é uma mulher pecadora da cidade, ele dá a entender que é uma prostituta. Teólogos falam sobre isso, eu concordo, né? Aí você imagina, uma pecadora, ela chega por detrás de Jesus, se joga nos pés. Nos pés, ela chora, ela beija e ela unge. E eu fiquei pensando nisso. A adoração é algo que a gente exalta, reconhece, reverencia, né? É algo que Deus deseja de nós. E muitas pessoas, elas entendem como adoração o louvor somente, o cantar, né? Vocês viram o que Daniel Mastral falou, né? Se você não tem um louvor santificado. Mas essa mulher demonstrou uma adoração pura. Fala assim, adoração genuína. Eu quero te perguntar uma coisa. Hã? Não, você estragou, eu ia perguntar. Eu ia falar assim, o que essa mulher falou para Jesus? O que ela falou? Glória a Deus, aleluia. O que ela falou? Nada. Nada. Olha, ele é inteiro isso. Amém, Jesus. Ela não falou nada. Ela se posicionou no nível que é para nós falarmos com Jesus. Amém. Nos pés dele. Amém. Eu pus aqui, adorar do grego significa em direção a beijar, prostrar, reverenciar, homenagear, adorar. Glória a Deus, aleluia. A gente, a palavra, quem gosta de bênção aqui? Amém, Jesus. A palavra bênção do hebraico, ela é barak. A palavra joelho do hebraico, ela tem as mesmas palavras, é berá, e a palavra barak é ajoelhar. Se você pegar as palavras do hebraico, são as mesmas palavras. O que isso significa? Isso significa que você de joelho, nos pés do Senhor, prostrado, é o primeiro sinal para você ser abençoado. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Essa mulher, ela não abriu a boca, mas ela, irmão, ela é um dos textos que eu mais gosto da palavra, porque sem abrir a boca, ela transformou aquela história. Amém, Jesus. Glória a Deus. E ela entrou naquela situação se sentindo culpada, como uma pecadora, como uma falha, cheia de culpa, sem abrir os olhos lá nos pés de Jesus. Todo mundo falando, essa mulher pecadora, você não sabe quem está nos teus pés. Olha a culpa, olha a acusação. E Jesus vira e fala assim, olha, se um te deve 50, um te deve 500, e você perdoar os dois, quem que você ama mais? Ah, o que você perdoou, 500, né? Porque te deve mais. Ele falou, então, assim como essa mulher... Porque todo mundo aqui, que Jesus quis falar, é todo mundo pecador. Na minha frente é todo mundo pecador. Está todo mundo pecando. Mas só ela. Ela pode ser a que mais peca. Mas só ela. Foi para os meus pés. Atrás de mim. Não precisou de água para lavar os meus pés. Com as suas lágrimas ela limpou. Ela não precisou de toalha para secar os meus pés. Porque com seus próprios cabelos ela secou. E ainda ela pegou
um perfume cheiroso e derramou sobre os meus pés. Por isso que eu digo para vocês, bancada de fariseus, filha, os teus pecados estão perdoados. Vá em paz, a tua fé te salvou. Você que sente culpa, irmão, vai para o chão, se coloca nesse nível, chora, como se os pés do Senhor estivessem aqui, seca com os teus cabelos, derrama esse óleo, fala: eu sou pecador, eu não quero mais essa culpa, eu não quero mais me sentir assim. O erro de muitos, irmão, é que muitos só querem um Salvador, Jesus Cristo, mas quando você busca o Senhor, Jesus é o último atributo aqui. Ela estava diante do Senhor Jesus, a atitude dela era de senhorio, ela não estava vendo um mestre, ela estava se prostrando: dá licença, eu sou serva, Ele é o Senhor, eu vou para o chão. Quando você vai diante do Senhor, como Senhor, eu profetizo, você vai encontrar o Salvador, você vai encontrar aquele que te cura, aquele que vai remover com uma pá do teu coração todas as malignidades, e toda acusação do inferno vai cair por terra quando ele vê uma adoração genuína, porque foi isso que aconteceu com aquela mulher, e é isso que vai acontecer com você hoje, que nós vamos orar agora por todas essas coisas, e você vai tomar as atitudes, necessárias, e eu profetizo que o Senhor ele vai entrar com cura, com libertação na sua vida hoje, eu creio nessa palavra, e você vai realmente testemunhar isso diante da glória do Senhor. Eu profetizo, vá diante do Senhor como Senhor, e você vai encontrar um Salvador que vai trazer cura no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Apaga a luz, Pai, irmãos. Apaga a luz. Ora, baixar e base. Apaga a luz. Irmão, é muito importante. Eu quero que você ande com o Senhor. Feche os seus olhos, esqueça de tudo agora. Pense que você está diante do Mestre, e você está, irmão, se sentindo com uma vida presa, enrustida. Eu quero que você imagine o Senhor te falando hoje: é necessário você nascer de novo, é necessário você nascer de cima. Eu não vou me demorar, irmão. Você tem que nascer de cima. Você tem que parar de pudores, de reputação aqui, reputação ali. Você tem que mergulhar. Você quer mergulhar bem aqui na sua frente, que nós vamos orar para você, que você vai nascer de cima hoje. Hoje, irmão, você tem um tempo de cura, é um tempo de libertação, é um tempo de você não ficar pensando muito, não. Em nome de Jesus. A tua presença aqui, repita comigo, fala assim: Senhor Jesus, meu mestre, eu aprendo a tua palavra, e hoje eu me entrego. Eu quero nascer de novo, em nome de Jesus. Eu quero nascer de cima, eu quero ser mergulhada na tua presença a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui ainda, irmão. Feche seus olhos. O Senhor Jesus, Ele está aqui como profeta de Deus, para meter o dedo na mão da tua ferida e falar: é aqui, ó. Você tem que mudar aqui, ó. Você sabe que você tem que mudar. E o Senhor Ele te fala: você tem que ser perfeito. Não basta você ser bom nisso, naquilo, em 95% das coisas. Você tem que ser perfeito. Você tem que se desenvolver totalmente. Você tem que ser inteiriço. Eu quero que você vai se comprometer e vai colocar diante do Senhor nessa semana aquilo que é a tua tentação. Como eu bem disse aqui, uma tentação minha. Eu quero que você vai colocar, você vai falar: Senhor, eu vou desenvolver totalmente.
realmente. Eu vou mudar os meus hábitos. Eu vou me afastar disso. Eu não vou comprar, eu não vou mais olhar, eu vou mudar de canal, eu vou ficar no celular, eu vou parar no meio mais mercado. Eu vou mudar isso. Porque o Senhor já botou o dedo na minha ferida e o Senhor sabe o que é isso. O Senhor te diz aqui hoje, isso pode ser para relacionamentos também. Só estou me lembrando aqui. Isso aí pode ser de pai para filho. Isso aqui pode ser de filho para pai. O Senhor Ele quer curar. O Senhor Ele quer tirar a tentação, aquilo que te magoa, aquilo que te prende, aquilo que o diabo vem e fala, você é fraco nisso. O Senhor está te falando, você vai vencer isso. Você vai se afastar. Em nome de Jesus Cristo. Já disse. Assim diz o Senhor. Já disse. Vocês sabem o que é isso. Você conhece um endemoniado, aqui não tem ninguém. Você vai realmente, o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai levantar missionários nessa cidade, nessa família, nessa terra. E nós vamos realmente ser usados por Deus para libertar ele, e ele vai se transformar num missionário para a glória do Senhor. E eu oro também, aproveitando aqui, todo mundo está ali, em nome de Jesus Cristo. Você que quer ser curado de alguma opressão na sua vida, irmão, você tem fé como aquela mulher? Você tem fé como aquela mulher de estar sofrendo 12 anos daquilo? Uma enfermidade. Você já tentou várias coisas, já tentou médico, já tentou terapia, já tentou, mas você é oprimida nisso. O Senhor Jesus está aqui agora. E aqui está o seu manto. Você crê que você tocando na orla da sua veste, você vai estar curado? Olha, toca. Senhor, olha para a fé dessas pessoas. Senhor, a tua palavra diz que da orla do teu manto vem cura. Cura, Senhor. Cura toda opressão. Cura, Pai, toda prisão. Cura, Senhor, coisas de anos e décadas. Traz o choro, traz o quebrantamento, traz a fé, Senhor. Caia na chuça e calebá. Oh, irmão, tem uma presença de Deus aqui. Eu profetizo o que o Senhor Jesus disse. Filha, filho, vai em fé, vai em paz. A tua fé te salvou hoje. A tua fé te curou hoje. A tua fé te toca. Orixá sai ali, caixola, paz. Orixá sai, caia de tole passaias. Você está curado. Entra debaixo. Onde já se caiu, fortalecido. Está curado. Onde já saiu, o caiar e achar saiu. Ora, baixar e passeia. Irmão, que maravilha que está aqui. E o Senhor, Ele te diz hoje, para concluir: filho, filha, venha comigo como um Senhor, e você vai ver que toda a culpa da sua vida vai cair por terra. Toda a acusação do inferno, toda a dificuldade nos relacionamentos, tudo aquilo que o diabo te oprimia, vem diante de mim como aquela mulher pecadora. Vai para o chão, vai todo mundo para o chão. Chora, enxuga suas lágrimas, enxuga suas lágrimas, enxuga, chora e deixa as lágrimas do Senhor. Fala: Senhor, eu quero tirar essa culpa, esse ódio que eu tenho do meu pai, da minha mãe, essa raiva que eu tenho da minha filha, do meu filho, essa dificuldade que eu tenho
aqui, eu sinto que as pessoas falam como falaram para aquelas pessoas. Você não sabe quem está tocando nos teus pés, Jesus. Ele quis dizer, seus babacas, eu sei, mas ela está nos meus pés. Ela está chorando, ela está ungindo, ela está secando, ela está me adorando de uma maneira que vocês não foram capazes. E é por isso que eu digo para ela: filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou, em nome de Jesus Cristo. Filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou, que toda a culpa seja caída por terra, que vocês possam ser perfeitos cada vez mais, serem transformados, desenvolvidos, em nome de Jesus Cristo. A tua fé te salvou. Muda esses atos, muda. Oh Senhor, nós estamos debaixo do teu manto, daquilo que nos cobre, daquilo que nos enche da tua presença santa. Que assim como a tua presença gloriosa aqui nesta manhã, nesta noite, o Senhor possa estar tocando na vida de todos aqui e na vida, meu Pai, de todos que estão escutando pela internet. Olha o choro dessas pessoas, elas estão nos teus pés, Senhor. Traz cura, tira toda a culpa, traz paz, traz realização, muda o destino de cada uma delas, meu Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Eu vou colocar um louvor aqui, irmão. Se quiser ficar no chão, pode ficar, não tem problema. Eu quero que você adore o teu Senhor. Ai, ai, caçou de baixaça, calenteia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Oi, caxereba! Se ao teu lado estou, seguro.
Como vocês estão aí? Tá todo mundo bem aí? Foi maravilhoso, hein, irmão? Amém? Oh, Jesus. Eu te amo, meu Pai. Levante as suas mãos para o céu. Nós te amamos, meu Pai, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador. Jesus Cristo, razão suprema da minha vida, meu Pai. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá para uma semana maravilhosa na presença daquele que é o Cristo vivo, o Machia de Deus,